Olá, eu sou o Filósofo Sica e a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação entre jogos e ensino. Quando pensamos em educação e jogos utilizados para estes fins, não somente os jogos tidos como os educacionais. Pensamos primeiro no que há em comum nesses dois eixos, o aspecto interdisciplinar. Mas por que o aspecto interdisciplinar? Ora, na educação, vemos o conhecimento fragmentado em áreas e componentes curriculares. Porém, todos visam uma coisa só: ensinar algo para alguém sobre alguma coisa. E ao final, a gente ainda percebe que todas essas áreas, esses componentes, cooperam um com o outro no processo de ensino-aprendizagem do conhecimento de um sujeito para com o outro. Mas e com os jogos? Com os jogos é a mesma coisa. Há a fragmentação dos jogos em tipos e categorias. Porém, todos eles visam uma coisa só, que é a interação do jogador com um outro espaço, seja esse espaço real, imaginário, fictício ou virtual. E ainda tem a possibilidade, a priori, de diversão e também de aquisição do conhecimento com esses jogos, onde aos desenvolvedores podem ser dados futuramente feedbacks sobre características, melhoramentos e as aplicações que esses jogos podem ter em outras áreas. Como eu já tive a possibilidade de criar jogos de luta, de corrida, RPG e de plataforma, pude perceber em todas as categorias de jogos 10 fatores que também são percebidos no setor educacional. Vou apresentar para vocês agora esses 10 fatores e depois categorias de jogos que se enquadram nesses 10 fatores, bem como exemplos dessas categorias de jogos. Vamos lá? Apresentaremos agora os fatores. Os fatores de imersão de si dizem respeito do jogador para com o jogo e os de expansão para o mundo, do jogo para com o jogador e o mundo. O primeiro fator, o outro, diz respeito à afetividade, a escolha se relaciona à liberdade, às regras à socialização, o conflito à superação, os pontos e os itens ao incentivo, a transmídia ao foco fixo, a curiosidade à autodescoberta, a comunidade à identidade, a competitividade à habilidade e a segunda chance ao aprendizado. Apresentaremos cada fator deste com dois exemplos de categorias de jogos, onde poderemos perceber a presença de todos esses fatores nesses jogos. É somente um exemplo, a escolha de duas categorias. Também apresentaremos exemplos de jogos que se enquadram nessas categorias. Como primeiro exemplo de jogos, então temos as categorias dos jogos de luta e os jogos de RPG. A dependência do outro personagem gera uma necessidade de autoconhecimento, por isso o outro é importante e merece atenção. Segundo exemplo de jogos, temos as categorias jogos de tabuleiro e jogos de perguntas e respostas. Entender que a minha liberdade termina quando começa a do outro. É uma garantia da liberdade de expressão, de ir e vir. No terceiro exemplo de jogos, temos as categorias jogos de estratégia e jogos de esportes. Apresentar o respeito ao espaço e condição do outro. No quarto exemplo de jogos, temos as categorias dos jogos de plataforma e jogos de ação. Entender que novas etapas sugerem novos desafios. Superá-los é uma ação autônoma que leva ao progresso. No quinto exemplo de jogos, temos as categorias dos jogos de administração e jogos de corrida. Receber premiações e elogios é uma motivação para continuar a avançar, mas não é o principal. Cumprir metas são obrigações e deveres os quais garantem a vida em sociedade sem prêmios. No sexto exemplo de jogos, temos as categorias da leitura corporal e do tiro. Estimular os sentidos humanos por várias mídias, imagens, vídeos e sons é captar o mundo ao redor de forma mais completa. No sétimo exemplo de jogos, temos as categorias dos jogos de aventura e de detetive. Resolver enigmas é uma forma de descobrir o novo, o misterioso, o que é raro e o que poucos conseguem. No oitavo exemplo de jogos,
temos os jogos de simulador de realidade e os de multiplayer RPG online. Para que haja maior evolução no jogo, os jogadores se agrupam, criam sua própria cultura identitária, modos de falar, se vestir, trocam informações e dados. No nono exemplo de jogos, temos as categorias dos jogos PvP, Player vs Player, Jogador vs Jogador ou Jogadores, e os de card game. Cada desafio investiga novas habilidades práticas, cujo progresso alimenta o ego. Quanto mais habilidoso, mais se pode fazer. O último exemplo de jogos, temos as categorias dos jogos de labirinto e de nave. Ter uma segunda chance mostra que errar e fracassar é uma condição necessária para se atingir um objetivo com perfeição, que virá do treino contínuo. Bom, apresentados os 10 fatores e as categorias de jogos e os exemplos de jogos, vamos investigar agora como esses 10 fatores estão presentes no processo de ensino-aprendizagem. O outro. Quem é o outro? O outro é o outro estudante, o professor, o corpo todo escolar que se faz presente. A escolha é dada em todos os processos educacionais, seja a escolha de um amigo, seja a escolha de um caderno, seja a escolha de um livro, seja a escolha de como vai fazer determinada atividade. As regras, elas também existem na escola e elas precisam ser seguidas, garantindo assim um maior processo de socialização. Na escola também, e em todo o processo educacional, há conflitos. Conflitos com o outro, conflitos com a disciplina, com o componente curricular, conflitos consigo mesmo. Todos esses conflitos devem ser orientados, mediados pelo professor, para que haja superação destes. Na escola também, há pontos e itens que são dados aos alunos. Vemos isso mais na questão das notas. Os alunos recebem suas notas e essas notas é o que vão motivar os alunos a continuar a estudar. Infelizmente, quando o aluno não vai bem, a pontuação que ele recebe não é positiva, mas cabe ao professor estar incentivando para que ele não desista e busque procurar tirar mais notas positivas. Transmídia se dá no processo de quando o professor procura transformar as aulas em momentos mais dinâmicos, momentos mais abertos, onde o uso da tecnologia pode ser utilizado não só com jogos, mas com slides, filmes, músicas e outros materiais, outros recursos. A curiosidade na escola é o ato de o aluno buscar o conhecimento além daquele que o professor dá para ele. A comunidade, na escola, existe uma comunidade escolar, a comunidade dos alunos, a comunidade dos professores, a comunidade da gestão e a comunidade escolar entre si. É uma comunidade diferente da sociedade, pois ali todos falam uma língua diferente do que a língua da sociedade, a língua do conhecimento, a língua da busca do conhecimento. A competitividade. Infelizmente, na escola também é um espaço onde há competitividade. Porém, felizmente, é um espaço onde essa competitividade ela também é mediada pelos docentes, onde a busca do conhecimento ela vai se dar não de forma competitiva, mas de forma colaborativa e cooperativa. Segunda chance. A escola também é um lugar onde se dá a segunda chance para que o aluno tenha notas positivas. É o fato de quando o professor tem as atividades de reposição, as atividades de recuperação. Então é isso. Como podemos perceber, todos os 10 fatores eles estão inteiramente ligados, tanto no processo de ensino-aprendizagem, quanto nos jogos digitais, uma característica interdisciplinar. E aí fica a dica de como vocês utilizarem os jogos digitais na gamificação da educação. Um abraço e até mais!